companheiros e companheiras. Começamos agora o ato de 1º de maio internacionalista da Liga Internacional dos Trabalhadores, a LIT. O 1º de maio, para nós, é um dia de luta dos trabalhadores e trabalhadoras contra a dominação dos patrões, contra o capitalismo. Isso é ainda mais importante nos dias de hoje, em que os governos burgueses de todo o mundo decidiram e demonstram explicitamente que nossas vidas não importam. Cometem um verdadeiro genocídio ao deixar que a pandemia atual e a recessão mundial desempreguem e matem milhões de trabalhadores de Covid-19 ou de fome. É o capitalismo que mata, através do novo coronavírus e da recessão mundial. E mata desigualmente. Há infinitamente mais mortes de trabalhadores do que da burguesia. Gostaríamos de estar presentes em atos públicos em todos os países, em todos os lugares do mundo, falar com nossos companheiros e companheiras, erguer nossas bandeiras vermelhas. Não podemos fazer isso pelo risco de contágio em função da pandemia. Por isso, realizamos este ato desta maneira. Para nós, a Revolução Socialista deve ser internacional. Por isso construímos a LIT, com partidos em vários países do mundo. Vocês vão ouvir agora camaradas de vários países. Somos camaradas trabalhadores e trabalhadoras, com vários idiomas, mas um único objetivo: a luta pela revolução, a luta pelo socialismo. Para começar nosso ato, vamos ouvir a Fabiana do PDAC, Partido de Alternativa Comunista da Itália. O 1º de maio é um dia muito importante para o movimento operário. É um dia importante para a luta dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo. Nesse dia, recordamos um evento trágico que ocorreu no final do século XIX nos Estados Unidos, em Chicago. Alguns operários foram condenados à morte por terem organizado um dia de greve em defesa da jornada de trabalho de 8 horas. Mas desse trágico evento, dessa derrota de uma luta, se originou um fato importante. A partir daí, nos anos seguintes, o sacrifício desses operários seria lembrado com iniciativas de lutas e greves em muitos países do mundo, uma tradição que continua até hoje. Com o passar do tempo, os governos capitalistas tentaram retirar deste dia o seu significado original, que era um significado de luta, de profundo enfrentamento de classes. Tentaram transformar o 1º de maio em um dia de descanso, em um dia de festa, um dia como tantos outros. Mas nunca, como hoje, foi tão importante recuperar o significado original deste dia. O que está acontecendo no mundo confirma isso. Hoje, mais do que nunca, a classe trabalhadora e as massas pobres estão sendo atacadas. Suas vidas estão ameaçadas não só pela pandemia, mas também pelo capitalismo em crise. As ações dos capitalistas e de seus governos, esses governos irresponsáveis, estão causando estragos nas massas. Em nome do lucro, muitas fábricas que produzem bens que não são absolutamente indispensáveis estão funcionando. Os trabalhadores são colocados para trabalhar em lugares inseguros, pondo em risco suas vidas e as de seus entes queridos. Para financiar os bancos, a saúde pública foi literalmente desmantelada. Por isso, hoje, não há hospitais para tratar os doentes. Em todo o mundo, centenas de milhares de proletários, de pobres, estão morrendo sozinhos, sem cuidados, em suas casas, se tiverem a sorte de ter uma casa. Quanto à Europa, os governos capitalistas dos países mais ricos doam bilhões aos empresários para protegê-los da crise, mas deixam as massas pobres na miséria. Na Itália, por exemplo, o governo destinou 400 bilhões de euros às empresas, no entanto, não deu um único euro, nem um centavo aos desempregados e trabalhadores que perderam o emprego. O mesmo acontece em outros países europeus. As políticas são as mesmas.
Sejam governos que se apresentam com uma cara de esquerda, como na Espanha, ou governos de extrema-direita, como na Hungria. Hoje, o maior crime desses governos é que estão enganando os trabalhadores e trabalhadoras, colocando em risco suas vidas. Estão dizendo que a pandemia não é grave ou que já está tudo acabado. Já estão aproveitando o desespero, os medos do proletariado para inventar uma realidade inexistente. Todos os líderes burgueses estão se transformando em muitos Bolsonaros, de Macron a Merkel, de Conte a Sánchez. Finge que o problema não é sério. Eles dizem que as atividades econômicas podem ser retomadas em breve. Na Itália, o slogan hoje, com uma média de 500 mortes por dia, pior que numa guerra, é: precisamos de começar de novo. Estão enganando deliberadamente as massas trabalhadoras e operárias para enviá-las ao matadouro. Tudo isso para quê? Para defender os lucros de alguns bilionários completamente alucinados pela sede de dinheiro. Na Itália, no início da pandemia, os governos nacional e locais lançaram o slogan: "A Itália não para". O resultado foram dezenas de milhares de mortes. Em muitas cidades, não se sabe mais onde colocar os cadáveres. Imagens assustadoras de valas comuns chegam dos Estados Unidos, dos bairros pobres da metrópole. Não ousamos imaginar o que está acontecendo nas periferias do mundo, nas cidades pobres da Ásia e da África. Ninguém fala sobre as mortes nesses continentes. Não são consideradas dignas de um obituário. A atual crise demonstra, mais uma vez, como o capitalismo é um sistema bárbaro, desumano e irracional. A vida de milhões de proletários não conta nada diante dos interesses econômicos de alguns bilionários. Tudo isso demonstra como continua sendo válido o que escreveu Trotsky no Programa de Transição, escrito há menos de um século. Escreve Trotsky: sem uma revolução socialista em curto prazo, uma catástrofe ameaça a humanidade. Em seguida, em 1938, essa catástrofe infelizmente ocorreu antes da Revolução Socialista Internacional. Foi a Segunda Guerra Mundial. Agora, uma nova catástrofe se anuncia, mas podemos detê-la. Podemos detê-las com as revoluções que nos últimos meses cruzaram países do mundo, do Chile à Argélia, as manifestações oceânicas em defesa do clima, ou as grandes manifestações de mulheres contra o machismo. Revoluções e mobilizações que não pararam com o coronavírus. É verdade, os governos burgueses aproveitam a pandemia para aumentar a repressão, mas não podem parar os ensinamentos que essas grandes mobilizações deram à classe trabalhadora, às massas proletárias em todo o mundo. A lição de que, através da luta, é possível derrubar o sistema capitalista. E acreditamos que, mesmo na Itália, os operários e operárias, neste momento difícil, foram capazes de dar uma lição importante aos trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo. Enquanto a Itália estava sendo apresentada em todo o mundo como epicentro da epidemia, a classe operária italiana entrou em greve. Enquanto as burocracias sindicais assinavam um vergonhoso acordo com os capitalistas e o governo para permitir que as indústrias continuassem lucrando, os metalúrgicos de dezenas de fábricas interromperam a produção, organizaram greves prolongadas, espontâneas e altamente participativas, forçando os capitalistas a fechar as fábricas.
É a eles, a esses operários, assim como aos revolucionários chilenos e argelinos, aos estudantes que saíram às ruas para defender o clima, às mulheres que se manifestaram contra o machismo, que queremos dedicar nosso 1º de maio. Para a Liga Internacional dos Trabalhadores, o 1º de maio é e continuará sendo o 1º de maio de luta de classes e de revolução. O 1º de maio que os grevistas de Chicago do final do século XIX teriam desejado. O Movimento ao Socialismo, seção simpatizante da Liga Internacional dos Trabalhadores 4º Internacional no Equador, sauda o ato de 1º de maio da LIT. Neste 1º de maio, queremos pedir a solidariedade de todos os trabalhadores do mundo com os povos que foram afetados no âmbito da pandemia do Covid-19, especialmente com o povo equatoriano e a cidade de Guayaquil, que atualmente contabiliza mais de 7 mil mortes, sendo os setores populares e de trabalhadores os mais afetados, consequência das políticas capitalistas implementadas ao longo da história do Equador. Estamos convencidos de que apenas o internacionalismo e a solidariedade de classe podem salvar os povos do mundo. Desde o Partido dos Trabalhadores da Costa Rica, saudamos nossos irmãos e irmãs da LIT neste 1º de maio. Na região da América Central, enfrentamos as políticas dos governos e da burguesia que estão tentando descarregar com toda a força os efeitos dessa crise causada pelo coronavírus nas costas da classe trabalhadora. Em uma região já ameaçada pelo desemprego, fome e imigração forçada, hoje vemos como todos esses problemas são agravados e, diante deles, é mais urgente do que nunca criar uma alternativa socialista e revolucionária como a promovida pelo PT e pela LIT no mundo inteiro. Portanto, chamamos a construir essa ferramenta de luta da classe trabalhadora em todo o mundo neste 1º de maio. Agora vamos ouvir um camarada do Socialist Voice, a voz dos trabalhadores dos Estados Unidos. Todos sabemos que o governo Trump está falhando em responder à pandemia de Covid-19. Respondeu de uma forma criminosa e racista. Dizemos que é criminosa pela constante negação de Trump à ciência e aos conselhos de médicos e especialistas de saúde. E dizemos que é racista por sua constante retórica anti-chineses e anti-asiáticos, como no famoso termo vírus chinês ou as referências constantes a Pearl Harbor e invocação de imaginário da Segunda Guerra Mundial, e imaginário anti-asiático e chauvinista que levou neste país à criação de campos de concentração para japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Racista também porque sabemos que as deportações não cessaram, e mais de 33 mil imigrantes estão hoje detidos em centros de imigração da ICE sem proteção básica de saúde. Racista também porque tanto os governos federais quanto estaduais se recusaram a liberar presos em prisões e cadeias, onde a maioria dos detentos são negros ou pardos. Isso não é só sobre o fracasso de Trump, é sobre o consenso bipartidário, mais uma vez, colocar lucro acima das pessoas. Tanto republicanos quanto democratas dividem um programa anti-trabalhadores. E é por isso que deixaram muito claro, muito rápido, que sua prioridade também é reabrir a economia. Trump está se esforçando para reabrir a economia assim que possível, e isso significa mandar pessoas para trabalhar sem proteções básicas. E essa aliança bipartidária foi cristalizada no pacote de estímulo, que passou pelas instâncias com apoio bipartidário quase unânime. Ambos os partidos estão se esforçando muito para trabalhar juntos para salvar o sistema que está nos matando, o capitalismo, mas não estão trabalhando para nos salvar. Em 27 de março, a Câmara aprovou um plano de estímulo histórico de 2 trilhões de dólares, com apoio bipartidário, como eu disse. E após negar a crise por semanas, o governo finge estar tomando ação. E ambos os partidos se mobilizam e apresentam esse resgate financeiro como um resgate para todos. Dos desempregados ao grande negócio, um resgate para todos. Mas sabemos que, na realidade, esse resgate é uma combinação de um resgate massivo para grandes empresas que acabaram de receber uma enorme isenção de impostos 2 anos atrás e um minúsculo resgate para os trabalhadores. O plano de estímulo inclui 500 bilhões de empréstimos diretos para grandes empresas e negócios, sem comprometimentos. Sem precisar manter trabalhadores empregados, sem regulações de salário mínimo, sem proteções básicas. E, além disso, está dando mais de 400 bilhões para a Reserva Federal, que vai se traduzir em mais de 4 trilhões de dólares para as empresas. E para os trabalhadores? Para os trabalhadores há um minúsculo resgate.
um pagamento único de $1.200, uma pequena ajuda para o desemprego e um adiamento das dívidas estudantis. Então, em resumo, o pacote de estímulo está dando 17 vezes mais dinheiro para as empresas do que para os trabalhadores. A pandemia do coronavírus começou em 2019 e colocou a economia mundial à beira de um colapso total. Espalhou pânico e confusão, exacerbou o pesadelo e as condições precárias do povo trabalhador em todo o globo. Os trabalhadores estão sofrendo o grosso desse desastre, com perda de empregos, salário e jornada reduzidos e risco de despejo residencial. Nos Estados Unidos, o plano de saúde está vinculado ao emprego. Perdendo o emprego, as pessoas perdem seus planos de saúde. Como de costume, nos Estados Unidos capitalista, o peso dessa crise está sendo carregado pelos mais marginalizados e oprimidos da classe trabalhadora. Trabalhadores negros, latinos, indígenas e de outras origens racialmente oprimidas representam uma porcentagem surpreendentemente desproporcional das mortes de Covid-19. Isso é devido à desigualdade no acesso à saúde e uma superrepresentação de trabalhadores não brancos em trabalhos precários, que foram ou eliminados sem pagamento ou que estão colocando os trabalhadores em maior risco de contrair a doença. Para dar um exemplo concreto, negros e negras que ocupam ao redor de 32% da população de Chicago representam 70% das mortes relacionadas à Covid-19 na cidade até agora. E essa crise também está afetando particularmente as mulheres, pois estamos vendo relatos de aumento na violência doméstica e alguns estados estão se aproveitando das medidas de abrigo no local para reduzir ou mesmo suspender o acesso ao aborto. Movimento Operário do Paquistão, em nome do Comitê Executivo Internacional e da militância da Liga Internacional dos Trabalhadores, Quarta Internacional. Queridos camaradas, desejamos expressar nossas saudações revolucionárias e felicitações por ocasião do encontro internacional. Expressamos nossos desejos de que a liderança da LIT, Quarta Internacional, continue colhendo sucessos, ampliando sua difusão e influência. Saudações revolucionárias. Viva a Liga Internacional dos Trabalhadores, Quarta Internacional, trabalhadores de todos os países univos. Há mais de 100 anos do 1º de maio, os estados e seus governos continuam a perseguir lutadores como Sebastián Romero e prender os heróis da revolta chilena e lutadores como Johnny Suala e Milagros Salas. Com a desculpa da pandemia, eles militarizam os bairros, não para combater o vírus, mas por medo da rebelião que pode ser gerada entre a classe trabalhadora. É por isso que devemos retomar a solidariedade e, acima de tudo, a auto-organização, os piquetes dos trabalhadores, a autodefesa e especialmente as milícias operárias, para combater essa crise econômica e essa pandemia, a que está sujeita toda a humanidade. E neste momento, nossa camarada Maria Rivera, do MIT, Movimento Internacional dos Trabalhadores do Chile. Neste 1º de maio, queremos começar fazendo uma homenagem a todos e todas os caídos por enfrentar os planos de fome aplicados pelos governos patronais por ordem do imperialismo em todo o mundo. No Chile, queremos dedicar uma especial homenagem às vítimas da revolução que iniciamos em 18 de outubro de 2019. Quase 40 mortos, 400 pessoas perderam a vista, total ou parcialmente, dezenas de abusados e violados sexualmente por funcionários da polícia e do exército. Milhões saímos nas ruas, enchemos as praças, as ruas, convertemos a Praça Dignidade no centro nervoso da revolução. Claro, os empresários e o governo de Pinheira, esses corruptos, desataram a mais inusitada, a mais furiosa repressão contra o pior inimigo, como disse Pinheira, o povo chileno mobilizado. Mas continuamos nas ruas. Essa revolução só se deteve para nos cuidar da pandemia,
o que podemos estar em quarentena voluntária e aqueles que estão em quarentena obrigatória. Mas também temos que dizer que este governo patronal não foi capaz de determinar a quarentena total, porque a ele não importa a vida dos trabalhadores e o povo, porque a ele não importa a vida dos pobres do Chile. Então, estamos nos cuidando. O objetivo é sair com saúde, de vencer essa pandemia e retomar as ruas para retomar e aprofundar essa revolução, porque sabemos que essas 10 famílias e o imperialismo nos tiraram tudo, nos saquearam os recursos naturais e todos os direitos. Não temos direito à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho, à aposentadoria digna. Temos uma quantidade de idosos que, ao se aposentar, acabam se suicidando ou morrendo porque não têm como viver, não têm como se alimentar, não são atendidos nos hospitais porque morrem nas macas, morrem nos corredores, fazendo filas, esperando atendimento. Esse é o Chile, esse é o modelo neoliberal que aplicou Pinochet e que continuaram os governos da concertação. Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Eduardo Frei, Patrício Alvim. E veio Pinheira para aprofundar. Mas o povo e os trabalhadores do Chile dissemos basta. Basta de capitalismo no Chile, com qualquer modelo, seja neoliberal ou outro. O capitalismo não dá mais, e não dá mais porque não tem condições de resolver os problemas dos milhões de trabalhadores e trabalhadoras no mundo, que junto com sua família já trabalham quase em situação de escravidão. O Chile não foi o único país, porque teve importantes rebeliões, como temos visto, Hong Kong, Iraque, Colômbia, Equador, há alguns anos a Argentina. E por quê? Porque os trabalhadores e o povo sabemos que esse sistema capitalista desumano, de fome, não dá mais. Temos que destruí-lo, temos que derrubá-lo. Então, todos juntos no Chile, temos que estimular essas rebeliões, porque temos o direito a nos rebelar, porque temos o direito de defender nossa família, porque temos o direito de construir uma nova sociedade para as gerações futuras. É nossa obrigação como revolucionários. Então, devemos dizer que esse 1º de maio é mais um 1º de maio de luta, porque, apesar de não poder estar nas ruas, estamos da trincheira que nos encontramos, cada um de nós, defendemos nossos direitos e faremos com que esses donos do mundo nos entreguem o que nos roubaram. No Chile, seguiremos, sem dúvida nenhuma, retomaremos a consigna de fora Pinheira e todos os corruptos, porque não vamos ficar tranquilos. A pandemia poderá ser vencida e a revolução triunfará no Chile. E mais, nós acreditamos que é uma tarefa urgente dessa revolução liberar a esses 2.500 companheiros e companheiras que estão nas prisões dos países, porque eles são parte dessa revolução, porque sua prisão é consequência dessa revolução. E é tarefa dos revolucionários e lutadoras do mundo fazer uma sólida campanha exigindo a essas autoridades espúrias, a essas autoridades desumanas que os libere imediatamente, porque correm risco de vida nas prisões, porque já foi dito, inclusive a Procuradora Judicial da Corte Suprema do Chile, que as prisões são uma bomba de tempo. Devemos liberá-los e para isso necessitamos da ajuda de todos os lutadoras e lutadores do mundo. Devemos continuar e avançar nessa campanha. Nenhum preso político do mundo deve estar na prisão. Todos devem ser liberados, em especial os 2.500 companheiros e companheiras das prisões chilenas. Neste 1º de maio, dizemos que com a pandemia ficou muito evidente que o capitalismo não dá mais, não vai dar respostas. Portanto, é uma necessidade urgente fazer a Revolução Mundial. Viva a Revolução Mundial! Viva o 1º de maio!
Boa tarde, companheiros e companheiras. Sou Maria Paula, sou médica e militante do Partido Socialista dos Trabalhadores da Colômbia. Queremos estender a vocês, neste 1º de maio, um forte abraço revolucionário. Estamos no meio de uma pandemia que tirou a vida de mais de 100 mil pessoas, que, devido às desigualdades previamente existentes, causou maiores danos aos mais pobres, aos negros e aos latinos. Na Colômbia não foi exceção. As medidas de saúde do governo de Ivan Duque incluem uma quarentena parcial, na qual muitos são obrigados a trabalhar sem elementos de biossegurança e milhares de outros são obrigados a ficar em casa, com fome, porque viviam de empregos precários. Do dinheiro destinado ao plano de emergência de Duque, 60% foi para os banqueiros e grandes empresas e outro tanto se perdeu na corrupção. Mas o povo não parou de lutar. Panos e bandeiras vermelhas, panelaços e manifestações se espalharam por todo o território nacional. Como trabalhadores da saúde, também estamos travando uma luta muito importante pela biossegurança e formalização, pois na maior parte do país não chegou insumos de proteção pessoal e 80% dos trabalhadores se encontram com contratos precários. É por isso que hoje, em nossa janela, agitamos a bandeira vermelha, símbolo da luta da classe operária, mas também, neste momento, símbolo da luta contra a fome e por um plano de emergência real, pago com os recursos que na maioria de nossos países são utilizados para pagar a dívida externa. Toda essa situação atual nos mostra mais do que nunca que as contradições estão se acentuando, que é cada vez mais real a possibilidade do socialismo barbárie e que é o capitalismo que nos impede de enfrentar consequentemente a pandemia. Por isso, é urgente construir nossos partidos revolucionários em todo o mundo. É urgente a luta pelo socialismo, não pagar a dívida e que viva o 1º de maio internacionalista e proletário. Para encerrar nosso ato, chamamos nossa camarada Vera, do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado do Brasil. Pela primeira vez em mais de 100 anos de existência do 1º de maio, dia de luta da classe trabalhadora, operários e operárias, trabalhadores públicos e privados, do comércio e de serviços, não ocuparão as ruas para denunciar as mazelas do sistema capitalista, porque a pandemia do coronavírus, que se alastrou como um rastilho de pólvora em todos os continentes, demonstrando que a globalização neoliberal é tão ágil quanto assassina, recolocou como centro o isolamento para defender a vida da classe trabalhadora. Em pleno século XXI, com todo o avanço tecnológico e científico e o entrelaçamento das empresas multinacionais e dos seus governos, o coronavírus desnudou o capitalismo em tempo real. As imagens da catástrofe inundam as redes. De um lado, a classe trabalhadora tentando se proteger do vírus e garantir a sua sobrevivência, e do outro, os grandes empresários, banqueiros e governos de diferentes matizes passando por cima das nossas vidas para tentar proteger os seus negócios. Mesmo assim, o vírus parou quase metade do planeta e arrasou a economia capitalista já arruinada. Diante desse tsunami, a burguesia se debate e se divide na disputa pelo melhor caminho para salvaguardar seus interesses. É um castelo de cartas desmoronando nas previsões sombrias do FMI, que já assume uma recessão internacional e a possibilidade de uma depressão econômica comparável à de 1929. É exatamente aqui que reside todo o impasse e os destinos da classe trabalhadora e da humanidade. Trump e Boris Johnson, num primeiro momento, se recusaram a aderir à quarentena e ao isolamento social, conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde. Voltaram atrás quando os Estados Unidos passou a ser o epicentro da pandemia e quando o primeiro-ministro da Inglaterra e uma parte da realeza foi infectada. A China, com a sua ditadura sanguinária, que já tinha reprimido ferozmente a luta da juventude e da classe trabalhadora em Hong Kong, manteve em segredo a epidemia do coronavírus e só entrou em quarentena parcial depois que a cidade de Wuhan ficou internacionalmente conhecida pelos seus mortos.
O funcionamento da indústria chinesa se impôs sobre a vida dos idosos e dos mais pobres, mas ganhou o apoio da maioria da esquerda mundial em nome da suposta defesa do comunismo. Em que pese a revolução, a China nunca foi socialista e de comunista só tem a bandeira e o nome do partido. É um país capitalista que mantém os seus principais negócios com os Estados Unidos, mas também por países governados por reformistas, neoliberais e de ultradireita, como é o caso de Bolsonaro no Brasil. A mesma esquerda, na América Latina, defende o governo ditador, genocida e burguês de Maduro, apoiando ações que estão submetendo a população a uma crise humanitária para garantir o pagamento da dívida externa e encher os cofres da boliburguesia corrupta, concentrada no alto comando do exército venezuelano. Com o coronavírus, a situação de miséria, morte e busca de refúgio em outros países será muito maior. Alberto Fernandes, da Argentina, também elogiado pela esquerda, reprime os trabalhadores e os mais pobres nos bairros enquanto a pandemia contamina aos montes. E em Cuba, que sofre os mesmos problemas de outros países capitalistas na pandemia, agravados pela ditadura castrista que mente sobre os números de mortos e infectados. A economia capitalista pode parar? Sim. A quarentena, a revelia da vontade da burguesia, paralisa nesse instante 40% do planeta. Podemos parar os 60% que restam, porque quando os trabalhadores param, o sistema capitalista para. Precisamos parar o mundo para salvar as nossas vidas e, uma vez vivos, assegurar a nossa sobrevivência na Terra. E, com isso, restabelecer a nossa humanidade roubada por esse sistema infestado de assassinos e ladrões, que, muito bem vestidos e vivendo em seus palácios e mansões, disseminaram o vírus. Mas são os trabalhadores, os idosos e, sobretudo, os mais pobres, como os negros e hispânicos, as principais vítimas, como fica visível no coração do império capitalista, onde 30% da população é negra, mas são 70% entre os mortos. Se o vírus não escolhe a classe social para infectar, o sistema define quem tem e quem não tem direito ao tratamento e, com isso, a possibilidade de viver. Isso é uma verdadeira guerra. Precisamos tirar as lições que nos dá a pandemia. Nesse momento difícil, a solidariedade entre os mais pobres nos bairros, nas cidades e no campo tem sido vital para sobreviverem e se protegerem. São verdadeiras escolas de auto-organização. Diante das maiores dificuldades, não encontramos apoio nos governos e muito menos nos milionários. Depois de passada a pandemia, a nossa tarefa é varrer esse bando de parasitas do poder. Mas para cumprir tal tarefa, os trabalhadores, os mais pobres, negros, índios, LGBTs, pequenos e médios proprietários de negócios precisam de um instrumento da mesma forma que os milionários detêm o controle do Estado. Os trabalhadores precisam, na quarentena, desenvolver e potencializar a auto-organização e praticar a solidariedade nos bairros, nos locais de trabalho, nacional e internacional. Mas também é imprescindível construir o Partido Revolucionário. Temos a oferecer à nossa classe a LIT, Liga Internacional dos Trabalhadores, um embrião de Partido Revolucionário Mundial. Somos contra todos os partidos burgueses e da esquerda que oferecem soluções para os problemas que nos afligem nas próximas eleições, como PT, Syriza, Frente Ampla, Sander e Podemos, por dentro do capitalismo. Esses partidos mentem e vendem ilusões. A LIT é o partido que carrega consigo a certeza de que o pior dos assassinos é o sistema capitalista e seu Estado. A tarefa da classe trabalhadora mundial é destruí-lo, porque o vírus que nos mata é resultado da destruição da natureza. A agonia da fome e o desemprego, a violência e humilhações
a negros e mulheres, a retirada de direitos de quem trabalha e a morte de nossos pais, de nossos filhos, de nossos companheiros e companheiras, e o drama e sofrimento nossos de cada dia é uma necessidade do capitalismo na sua luta desenfreada pelo lucro dos bancos, dos grandes latifundiários e das multinacionais. Esse é o nosso presente e o futuro que o capitalismo nos reserva. Chega de chorar e enterrar os nossos mortos. É urgente a necessidade da construção da sociedade socialista. Fora disso, só nos resta a barbárie. Precisamos de uma sociedade socialista porque o seu objetivo é assegurar a satisfação das necessidades humanas, protegendo a natureza, investindo na ciência, na cultura e na solidariedade e socialização de toda a riqueza produzida para toda a sociedade. É disso que precisamos e queremos. E nessa luta não existem atalhos. Ou vencem eles ou vencemos nós. O fim da propriedade privada das grandes empresas e bancos, a socialização da riqueza produzida de acordo com as necessidades de todos que trabalham, o pleno emprego e controle da produção e das empresas pelos que nelas trabalham, na cidade e no campo, onde todas as decisões sobre a economia e a política sejam definidas nas organizações de base, em assembleias, conselhos populares. A LIT é o partido internacional a serviço dessa revolução socialista. Venha conhecer esse partido e, como no rastrilho de pólvora, como disse Marx, trabalhadores de todo o mundo, univos. Viva a LIT! Viva a Revolução Socialista Mundial!